Como relacionar a percepção de esforço ao percentual de 1 RM? Eu sou o professor Fábio Cecino do Viajando pela Fisiologia e hoje vou te mostrar como fazer essa relação. A dúvida que eu recebi dessa vez foi a seguinte: professor, é possível nos treinos resistidos, nos treinos na sala de musculação, usar a percepção de esforço para controlar a carga? Existe como relacionar essa percepção de esforço com o percentual de 1 RM? E neste vídeo eu vou te contar como fazer isso. Então vamos lá, olha que interessante, quando a gente fala no treinamento resistido ou treino na musculação, vamos se basear pelo treino da musculação. A grande dúvida que as pessoas têm é o seguinte: selecionei lá os exercícios, tenho lá o número de séries, como eu decido qual carga eu vou colocar em cada exercício? Então, quanto que eu vou colocar de peso, por exemplo, no supino, por exemplo, no leg press, por exemplo, no desenvolvimento? E essa é uma dúvida que as pessoas têm. Bom, existe basicamente 3 formas de você decidir o quanto de carga que você vai colocar em cada exercício. A primeira forma, talvez a mais conhecida, é você fazer um famoso teste de 1 repetição máxima em cada exercício que compõe a série de musculação, que é aquele tipo de teste que a gente descobre qual é a carga máxima para o aluno fazer apenas 1 repetição máxima, e aí quando a gente descobre a quilagem de 1 repetição máxima, nós podemos trabalhar com os percentuais de 1 RM. Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez o teste de 1 repetição máxima no exercício leg press, e você descobriu que para uma determinada aluna a força de 1 RM foi, por exemplo, 100 kg. Nossa, professor, mas 100 kg no leg press não é muito baixo? É didático apenas para a gente entender o raciocínio. Geralmente a força de 1 RM no leg press é bem maior do que isso. Então, se a força de 1 RM no leg press foi 100 kg, ou seja, a aluna fez 1 repetição máxima com 100 kg e não conseguiu fazer a segunda, esses 100 kg a gente assume que é 100%, ou seja, a força de 1 repetição máxima. Se eu quisesse, por exemplo, elaborar séries onde essa aluna iria fazer com uma carga entre 50% e 60% de 1 RM, então eu saberia que eu deveria colocar de quilo no leg press entre 50 e 60 quilos. Então essa estratégia é uma estratégia que funciona, embora no dia a dia, dentro de uma sala de musculação, é um pouco complexo a gente conseguir aplicar na prática essa estratégia. Por quê? Porque em geral nós não vamos conseguir fazer teste de 1 RM para todos os exercícios, nós não vamos conseguir fazer teste de 1 RM todos os exercícios no mesmo dia, e em geral para muitos exercícios a gente faz as 5 tentativas e nem sempre a gente encontra a carga máxima. Então você iria perder aí de 3 a 4 sessões simplesmente para encontrar a força de 1 RM em todos os exercícios, sem falar que, é claro, vai depender muito da boa vontade, obviamente, do seu aluno. Então, embora exista, não é muito aplicável no dia a dia dentro de uma sala de musculação, beleza? A segunda forma de determinar a quantidade de carga é justamente a gente não pensar em si na carga, mas pensar num número X de repetições que a gente quer fazer em determinado exercício, que é o que a gente chama de treinamento por zona de repetições. Então vamos voltar ao leg press. Eu quero que a minha aluna faça séries, do 3, 4 séries lá no leg press, com uma carga que ela faça qualquer número de repetições entre 8 e 10 repetições máximas. Então, se ela fizer 8, 9 ou 10 repetições máximas, eu sei então que ela está fazendo com uma quantidade de quilagem no exercício que é o suficiente para ela fazer entre a zona de 8 ou 10 repetições máximas. Ou eu posso escolher outras zonas de treinamento, por exemplo, de 4 a 6, por exemplo, de 12 a 15, por exemplo, de 18 a 20, de 20 a 25. Então a gente determina a carga baseado no número total de repetição até, obviamente, a falha mecânica deste indivíduo. É uma forma que a gente pode usar. Agora, qual que é uma forma um pouco mais simples, rápida e prática de você usar? É relacionar a percepção de esforço do teu cliente com percentuais de 1 repetição máxima. Então, da mesma forma que a gente usa a percepção de esforço para os treinos cardiorrespiratórios, para os treinos circuitados, para os treinos intervalados de alta intensidade, nós também podemos usar a percepção de esforço nos treinos na musculação, relacionando, por exemplo, a nossa
nota que o aluno dá na percepção de esforço com o provável percentual de um RM que está sendo trabalhado dentro de um determinado exercício. Para a gente entender melhor como fazer isso, eu desenhei um gráfico aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia, e esse gráfico ele vai buscar fazer a relação entre diferentes percentuais de um RM. Então, lembrando que 100% é a força máxima, certo? Então aqui eu tenho 10% de um RM, 20%, 30% e assim sucessivamente até 100%, beleza? E nesse eixo do gráfico eu coloquei as duas principais escalas de percepção subjetiva de esforço. Eu coloquei a escala que vai de 0 a 10, que é a percepção de 0 a 10, onde 0 é repouso, e 10 seria o esforço máximo percebido. E aqui em laranja eu coloquei a percepção subjetiva, a famosa escala de Borg, que vai de 6 pontos, que é o repouso, até 20 pontos, que seria o esforço máximo. Então, dentro dessa relação, nós sabemos que existe uma correlação alta entre a percepção de esforço do seu aluno na série na musculação com o percentual, provável percentual de um RM que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, se nós considerarmos a escala de 0 a 10 pontos, existe uma relação que é assim, ó, presta atenção. Quando o indivíduo faz uma série, por exemplo, no desenvolvimento, independente da quantidade de carga que está lá, independente do número de repetições que ele fez, mas ao terminar uma série, ele fala assim para mim, na escala de 0 a 10, olha, a minha percepção foi 5. Então, na relação, que é uma relação linear entre percepção de esforço e percentual de um RM, então na escala 5 significa que muito provavelmente aquela carga que permitiu o aluno fazer um determinado número de repetições está aproximadamente a 50% da força máxima daquele exercício. Assim como se eu mudar o exercício, por exemplo, eu vou para o supino, selecionei lá uma carga, o meu aluno faz o número de repetições que ele consegue fazer com aquela carga, e no final da série ele fala assim para mim, olha, para mim agora está 6 de percepção de esforço. Então o que eu sei? Que não é leve, porque está longe do zero, não é 100%, né? Não está no 100% e não está no vigoroso, porque está longe do 10, mas eu sei que 6, em geral, tem uma relação aproximadamente a 60% da força máxima. Então, em geral, na escala de 0 a 10, a relação é mais ou menos de 1 para 1. Então, se o aluno fala 1, significa que está 10%. Se o aluno fala 2, significa que está 20%. Se o aluno fala 8, significa que está aproximadamente a 80%. Beleza? Agora, por exemplo, se o aluno faz exercício e fala para mim 5, né? Se ele fala assim, olha, eu fiz exercício, mas, por exemplo, você está usando a escala de Borg de 6 a 20, o aluno não vai responder 5. Então, ele vai responder por volta de 13, 14. Então, se ele responde por volta de 13, 14, eu sei que ele está por volta de 50 a 60% de um RM. Se ele responde, por exemplo, 16, que equivaleria ao 7 na escala de 0 a 10, eu sei que ele está aproximadamente 60% a 70% de um RM. Então, você pode usar no seu dia a dia uma escala de percepção de esforço para entender se a quilagem que você colocou em determinado exercício, se para o aluno é percebido como uma carga leve, moderada, vigorosa, muito vigorosa ou próxima da máxima, e a partir daí fazer o controle no treinamento de força. Agora, em geral, o que acontece? Quando você tem um indivíduo que é sedentário, em geral, cargas menores de um RM é percebida como um alto esforço. Quando você tem um indivíduo sedentário que tem alguma doença instalada, numa fase inicial no exercício, em geral, cargas de leve a moderada são cargas que são percebidas com um alto esforço. Então, na relação da escala de 0 a 10, como a relação é de 1 para 1, então, por exemplo, você está trabalhando com uma carga que você sabe que é aproximadamente 50% de um RM, mas o aluno fala 9, então isso é muito comum em iniciantes, em pessoas que têm doenças, enquanto que a pessoa que é mais treinada, obviamente que ela vai responder num maior percentual de um RM também, obviamente, com uma maior escala de percepção subjetiva de esforço. Então, é uma estratégia simples, é validado pela ciência, que você pode usar no seu dia a dia. Na minha experiência,
No dia a dia, os alunos entendem melhor a escala de 0 a 10, porque qualquer tipo de pesquisa que essa pessoa é submetida é geralmente de 0 a 10. 0 é pouco satisfeito, 10 é muito satisfeito, então isso já está aqui na mente da pessoa. Então, é claro, vai precisar de um tempo para a pessoa se familiarizar com a escala, para você entender, obviamente, isso em relação ao percentual de ORM, mas é uma forma simples que você pode usar no seu dia a dia, beleza? Aliás, se você gosta desse assunto, controle da carga de treinamento, por exemplo, na musculação, no curso online Avaliação Física e Prescrição do Treinamento Individualizado, eu disponibilizo de presente para os meus alunos uma planilha 100% automática que vai fazer todo o controle da carga das sessões, todas as sessões que você fizer, e essa planilha é editável, você pode colocar os exercícios lá que você vai fazer, séries, essas coisas todas, e a planilha faz todo o cálculo para você. Aliás, nesse curso você não vai ter apenas essa planilha, mas terão mais 11 planilhas que serão suas para sempre se você se resolver se tornar meu aluno nesse curso. Então estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer esse curso. Tem uma promoção especial para você que é do YouTube, mas a promoção é por tempo limitado. Então, entrando no curso, tem videoaula prática, tem 3 anos de acesso limitado, tem 12 planilhas que serão suas para sempre, beleza? Então, gostou desse vídeo? Por favor, compartilhe, deixe o like aqui e se inscreva no canal. Eu quero chegar, meu objetivo é chegar até 200 mil inscritos até o final de 2022. Então, você se inscrevendo, comentando, compartilhando, eu vou entender que você está gostando do canal e vou fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então, tá respondido. Grande abraço, até o próximo vídeo.